Salve curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e faço parte do Cannabicast. Hoje eu tô aqui para falar que o Cannabicast, ele não é somente um canal de comunicação, mas também de acolhimento. Ou seja, se você é um paciente, necessita de ter acesso ao tratamento com a cannabis medicinal e não tem condições financeiras, é só clicar no link aqui embaixo que eu te ajudo a ter esse acesso de forma gratuita, tá bom? Um beijo! Salve, curiosos! Tudo bem? Nosso programa continua naquela missão de trazer informação séria, com embasamento, fidedigna, com pessoas responsáveis. E hoje a gente vai conseguir dar mais um passo muito importante na quebra do preconceito e trazer informações sobre cannabis medicinal. Nós estamos aqui com o meu companheiro Sérgio, que vai colaborar com a gente aqui no Cannabicast, profissional com larga experiência no mercado de medicamentos, e com o deputado Caio França, que seja muito bem recebido aqui no canal, porque tem um trabalho de extrema relevância para o que a gente quer, que é informação e acesso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui nesse canal de boas informações, trazendo um pouco dessa nossa luta e a revolução que nós estamos conseguindo fazer aqui a partir de São Paulo, repercutindo no Brasil todo e também ansioso para conseguir materializar aquilo que a gente planejou lá atrás no projeto de lei. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu sempre faço essa pergunta no canal, é o meu caminho das pedras, é a minha primeira pedra. Como é que o assunto da medicina de cannabis entrou na sua vida ou com quem você conversou para que tivesse essa luz que foi essa lei, a 17.618? Pois é, Renato. Eu tive o contato com uma família que me chamou muita atenção. Eu sou do litoral do estado de São Paulo, né? Eu moro em São Vicente. A primeira cidade do Brasil, fazer propaganda aqui da minha terra. E do lado de Santos, e em Santos eu conheci a Neide, que é uma mulher trabalhadora que tem um filho, o Vitor, filho que ela adotou, que tem uma síndrome muito rara. E, enfim, Vitor com 60 convulsões por dia. Nossa Senhora! Pois é. Se eu não me engano, Vitor, síndrome de Dravet. Dravet, isso. Dravet. E aí, em contatos com algumas pessoas da minha equipe de trabalho, ela me confidenciou, falou que ao longo dos anos tentou todos os medicamentos convencionais, nenhum fazia efeito nele. Foi a partir do uso da cannabis medicinal que o Vitor teve uma qualidade de vida absurda. Hoje frequenta a escola, até surfa. Eu ia te perguntar a idade dele. Eu ia te perguntar a idade. O Vitor hoje tem, acho que 8 anos, 9 anos. Olha. E o que me chamou mais atenção, e foi a partir daí que eu entendi que o Estado não podia ficar de costas para essas famílias, foi que ela falou: Caio, eu consegui, depois de 2 anos, o fornecimento pelo SUS. Só que foi uma briga judicial que eu travei com advogados até eu conseguir ter acesso a esses medicamentos, porque são inviáveis para mim hoje, para eu poder pagar esse medicamento. Daí, Renato, eu chamei uma audiência pública na Assembleia, convidando outras famílias que ela já conhecia que fazem uso, e convidei também o responsável pela farmácia de alto custo do Estado, que me falou: olha, deputado, aqui em São Paulo, falou até com certo orgulho, olha, aqui em São Paulo a gente gastou no ano passado, isso era 2019, 8 milhões de reais com os medicamentos à base da cannabis. Eu falei: poxa, que bom, então São Paulo está fazendo esse fornecimento? Aí ele falou: não, claro que está, mas a gente exige que o cidadão consiga uma decisão judicial, que não é fácil de conseguir, porque... Eu falei: mas como assim? Vocês reconhecem que o medicamento que é necessário e é importante, mas vocês dificultam o acesso a ele? Ah, não, sim, claro, porque não tem uma lei aqui que respalde. Eu falei: bom, se não tem lei... Vai ter. Eu sou parlamentar aqui do estado de São Paulo, eu vou trabalhar por uma lei. Ele falou: mas aí, você sabe como é que é, né? Uma lei que trata de cannabis, não vai ser tão fácil. Eu falei: não, tudo bem, mas aí é o meu trabalho poder fazer com que esse preconceito possa ser derrubado. E daí em diante, enfim, aí eu ouvi, obviamente, durante esse processo, vários médicos, especialistas, cientistas, farmacêuticos, associações canábicas, empresas que fazem o fornecimento dos medicamentos e muitas famílias de pacientes que fazem uso. Foi daí que veio a ideia de poder
ter o projeto de lei, que era o PL 1180, que se transformou depois de uma longa trajetória na lei 17.618, que você trouxe aqui a referência. Eu fiz um histórico aqui para você poder entender todo esse processo até o dia de hoje. E assim, a gente conversou um pouquinho em off, nada vai sozinho. E como é que foi você enfrentar esse preconceito e levar... Você ficou sendo um Cannabicast dentro da Assembleia. Como é que você conseguiu trazer os seus colegas para o tema? Então, Renato, aí é um assunto importante, porque eu acho que é daí que a gente consegue eventualmente evoluir nessa pauta. Não só em São Paulo, porque o SUS é um sistema único do Brasil todo. Então a gente tem que ter isso no Congresso Nacional. A gente tem que ter alguém que consiga levar, difundir esse tema no Congresso. Claro que ainda tem muito preconceito. Claro que existem bancadas mais conservadoras e talvez até algumas ultraconservadoras que não adianta você nunca vai conseguir convencê-las. Muitos, inclusive, no off, nos bastidores, me falam, Caio, eu reconheço, nem sei se usa, mas eu reconheço que é importante, mas se eu votar a favor, eu tô ferrado na minha base eleitoral. Nossa. Então, infelizmente, tem muito disso. Mas eu consegui convencer muitos colegas ao longo de uma caminhada, primeiro, usando, com autorização, alguns relatos. Uhum. Então, eu usei muito isso. Fiz audiência pública, levei alguns pais, pedi para que os pais mobilizassem nas redes os deputados, desde o relator do meu projeto nas comissões, até depois no plenário, com algumas resistências que eu percebia que eu tinha dentro da casa. Mas foi uma luta, né? Foram 3 anos e meio, não foi uma coisa assim do estalar de dedos. Foi o projeto de lei que mais teve pedido de vistas ao longo da sua trajetória. Foram 25 pedidos de vistas. Renato e Sérgio... Como é que funciona? Explica pra gente esse pedido de vista. As vistas, como é que funcionam? Um projeto, para ser aprovado na Assembleia, ele tem que tramitar por pelo menos 3 comissões permanentes. Sempre CCJ, que qualquer projeto passa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que vai analisar se o projeto ele é de competência estadual ou se nós estamos infringindo competências. Agredindo a Constituição. Porque... Então, em tese, ele é uma comissão menos de mérito e mais de juridiquês. Jurídica. Assim, jurídica. É uma comissão muito difícil de avançar, porque normalmente as bancadas mais conservadoras têm muitos assentos lá, porque as bancadas fazem questão e brigam muito por terem vagas lá. Então, no nosso caso, foi Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, que analisa o impacto financeiro no Estado, no caso. Exato. E a Comissão de Saúde, que aí sim é uma comissão mais de mérito. Técnica, médicos. Eu estava muito seguro, porque eu era membro efetivo da Comissão de Saúde. E ao longo desses 3 anos e meio, eu consegui fazer audiências públicas com vários médicos que foram confirmando para os parlamentares a importância que tinha esses medicamentos. Mas a Comissão de Constituição e Justiça foi a mais difícil, porque foi nela que 90% dos pedidos de vistas se deram. E aí o que eu chamo a atenção, normalmente o pedido de vistas serve, em tese, para que você possa, enquanto membro de uma comissão, você melhorar o projeto. Você pode, dentro de uma comissão, fazer uma redação melhor, eventualmente acrescentar algo, até tirar algo. Só que o que chama a atenção? Ninguém mexeu uma vírgula no projeto. Foi só um freio. Exatamente. Putz. Era só um instrumento para postergar a aprovação do projeto. Uhum. Então é um instrumento que eles usam, que até é regimental, é legítimo. E o que eles faziam? Eu sou membro, como se eu fosse, né? Eu sou membro titular da CCJ. Eu já pedi vistas, eu não posso pedir de novo. Então o que eu fazia? Eu não ia na comissão, o meu suplente ia e pedia vistas novamente. Nossa, então uma cadeira pedia 2 vezes. Exatamente, uma mesma cadeira pedia 2 vezes. Que maravilha. Só que isso vezes 12 membros que tem a CCJ. Uhum. Por isso esse número de vistas. Exatamente. Aí o que a gente conseguiu em determinado momento? Eu consegui aprovar um requerimento de urgência do meu projeto. E o que a urgência permite? A urgência permite que eu reúna, no mesmo dia, as 3 comissões e o parecer ele se dá no mesmo dia. Então foi uma luta aprovar a urgência, mas eu consegui aprovar. E aí eu consegui aprovar por 23-12
a urgência nosso do PL. Não, aprovei já aprovei tudo. O PL. Isso aí foi durante 1 ano e meio, esse lenga-lenga. Aí falei, não dá para passar comissão por comissão, porque vocês vão começar a trocar os membros das comissões para poder não deixar o projeto avançar. Aí consegui a urgência, e aí foi por 23-12, a gente conseguiu aprovar. Foi uma vitória importante, ou seja, dali em diante o projeto estava pronto para ser votado Para ser votado. Aí era uma outra briga. Aí briga. vem a segunda briga. Aí é outra briga. A briga não só de votar no plenário, como de fazer o presidente pautar ele. Porque, além de tudo... tem que ir para votar, senão ele fica na fila. As casas legislativas, não é só a Assembleia, isso é até importante falar, as casas legislativas, elas são muito presidencialistas. Os presidentes têm uma força muito grande. A pauta... Fica a cargo dele. Exatamente. E aí, claro, ele compartilha, vamos dizer, ele democratiza a pauta no Colégio de Líderes, que é uma reunião de líderes partidários que se reúnem todas as terças-feiras. Eu sou líder do PSB, então eu participava, vamos dizer, desse conselho que define a pauta. E quando ele falava do meu PL, não, se pautar esse aí, nós vamos obstruir, eu não vou aprovar o outro do governo, eu não vou aprovar... Tem a então, negociação de... Putz. Aí eu ainda, por um tempo, aguentei e tal. Teve um momento que o presidente pautou o meu projeto de lei, e aí eu achei que ali eu conseguiria... Por quê? O que é importante dizer? Eu sabia que eu tinha voto suficiente, se fosse para uma votação nominal, eu sabia que eu tinha voto suficiente para poder aprová-lo. Só que a obstrução é um instrumento que ele é doloroso, porque assim, você sabe que você tem voto, mas um deputado, 2, 3 ou 10, no nosso caso foram 25 votos contrários que nós tivemos nesse projeto, 25 obstruindo, não é uma coisa fácil de você aprovar, é quase 1/3 da Assembleia, vamos dizer assim. Então, como funciona? A obstrução, eu sou um deputado, eu tenho que justificar a minha obstrução? A obstrução tem alguns mecanismos de obstrução. Veja só, eu já citei alguns deles lá nas comissões. Sim. Mas tudo bem, eu passei por aquela fase. Outra maneira de obstruir, por exemplo, pedindo verificação de votação. O que é isso? Verificação de votação é quando você percebe que no plenário não está todo mundo lá, porque o deputado dá presença, mas está nas casas, mas não está lá no plenário, está atendendo no gabinete, ou foi para uma Secretaria de Estado, ou foi no Palácio, não está lá. Então você percebe que não está todo mundo lá, então você pede verificação de votação e não tem os 48 votos necessários para poder aprovar o projeto. Então, o projeto fica postergado. Então, essa é uma maneira de obstruir. Outra maneira de obstruir, você faz o seguinte: eu vou discutir o projeto porque todo projeto na casa, ele pode ser discutido por 6 horas, pelo menos, projetos de lei. Então, eu posso me inscrever durante as 6 horas para discutir ele. Então, eu vou me inscrever, eu vou colocar meu colega para se inscrever, o outro. Então, os 25... Você toma o tempo todinho. Você vai ganhando tempo. E aí também, assim, cá entre nós... É ardiloso o negócio. O cara ali não vamos ficar, Caio, eu quero te ajudar, mas também não vou ficar aqui esperando o mundo acontecer, os caras discutindo aí o sexo dos anjos, e muitos deles, infelizmente, tergiversavam no projeto, ou seja, voltavam à questão do uso adulto, do uso recreativo, que eu estava defendendo, e eu todas as vezes explicava, gente, leiam o projeto, não tem um artigo, uma palavra que fala sobre uso, a liberação do uso adulto. É medicina que nós estamos discutindo. É exclusivamente medicinal. É cannabis medicinal. Pois é, mas aí, assim... É ciência. Hoje em dia, nós estamos numa fase, num momento, não é só da política, não, da vida, é que, infelizmente, a versão vale mais do que os fatos. E aí, a versão deles acabava pegando e colando para alguns. E aí, para concluir assim, esse relato de processo legislativo... Processo de aprovação. No final do ano, já em 2022, esse projeto é de 2019, no final do mandato, em 2022, nós conseguimos convencer o presidente de tentar fazer com que todas as bancadas e partidos e deputados tivessem um projeto aprovado. Ou, eventualmente, pelo menos colocado para voto. Se vai ser aprovado ou não, aí é mérito de cada um de poder convencer os colegas a aprovar. E eu falei, bom, eu vou voltar novamente com o PL 1180, cannabis medicinal no SUS. Não, mas não sei o que e tal. E aí surgiu uma oportunidade.
a bancada mais ultraconservadora, se é que eu posso dizer assim, tinha um projeto que era, na minha opinião, óbvio, extremamente polêmico, que era o fim do que eles chamavam de passaporte da vacina. Que o Estado exigia que os servidores públicos, para atender o público, estivessem vacinados. E eles queriam derrubar essa obrigatoriedade. E a gente conseguiu chegar num consenso de dizer o seguinte, tudo bem, então vocês colocam esse Vamos lá. e eu coloco aqueles. Eu combinei com a minha bancada, eles toparam também comprar a minha briga e aí foi para o plenário, foi para a pauta os nossos projetos. Perfeito. Dos 94 deputados, o projeto de lei que inclui a cannabis no SUS teve 25 votos contrários, o restante todos votaram a favor. E aí o relato que eu queria fazer. Eu ganhei, de alguma forma, mais empatia do presidente da casa quando ele confidenciou, inclusive lá no Colégio de Líderes, então eu posso dizer aqui, que ele também falou, que o pai dele passou a fazer uso da cannabis medicinal. Exatamente. Era isso que eu ia falar. A gente tem o caminho do amor ou da dor. Então, mesmo a pessoa que é ultraconservadora, se a dor bater na porta, vai ter que repensar. Renato, e sério, e aos amigos que acompanham aqui o Cannabicast. E aí a principal pergunta que eu faço, será que nós vamos precisar que todo mundo que esteja ocupando um cargo público passe por uma situação dessa, para a gente avançar com essa legislação? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Falta empatia das pessoas em perceber a dor dos outros, porque é injusto que só a partir da sua dor que você passa a defender. Ainda que, de alguma forma, seja um instrumento de avanço. Porque depois, a gente falou aqui sobre o processo legislativo. Depois desse, aprovado em plenário, e agora? Vai para o governador sancionar. Ele pode sancionar ou vetar o projeto. Com certeza. É prerrogativa do governo fazer isso. E aí também, só para... Eu sei que isso para mim é corriqueiro, mas para vocês é pra legal. Gente, nossos curiosos é importantíssimo. Eles têm que entender o processo e toda essa resiliência que você teve que ter para... Primeiro, parece que é simples. Caio, tive uma ideia. Vou fazer uma lei, vai ter cannabis. Não tive uma ideia. Não foi bem assim. Não é bem assim. Foi um sonho, na verdade. Foi um sonho que a gente sonhou e que acabou depois de muitos anos concretizando. Bom, a aprovação do projeto se deu, se eu não me engano, em novembro de 2022. Já tinha acontecido a eleição estadual. O governador que ganhou a eleição já era o Tarcísio, mas o governador que estava no cargo era o Rodrigo. Certo. Então, tinha 15 dias úteis a partir do momento que o presidente mandasse para o Palácio, que não é automático também, o presidente tem que mandar a mensagem, essa burocracia do poder público, né? Olha, governador, foi aprovada uma lei aqui na Assembleia com o artigo 1º, 2º, 3º, que inclui a cannabis no SUS, que além disso também tem outros artigos, a gente fala muito da cannabis, mas tem outros artigos da lei. Sim. Mas beleza, o presidente demorou uns 15, 30 dias para poder mandar para lá, porque foram aprovadas junto com o meu projeto outras várias projetos de lei, outros vários projetos de lei. Então, para ele não mandar 90 projetos de leis de uma vez para o governador analisar, ele foi mandando por pacotes. E eu falei, presidente, manda a minha de cara e tal. Primeiro pacote. Eu tava com medo, cá entre nós. De cair na transição. Exatamente. De ficar na mão... No limbo. No limbo. Não só pelo pouco tempo que o governador novo teria, mas também, cá entre nós, por receio da pressão que ele teria dessa galera mais ultraconservadora que o ajudou na eleição e falar, Tarcísio, veta esse projeto aí, porque isso aí é maconha, isso aí tá falando de uso... Daqui a pouco ele tá vindo aqui com daqui uso adulto. Daqui a pouco tem as crianças usando na daqui rua. Daqui a pouco as crianças estão usando, mas... Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui tentar convencer o Rodrigo, que tinha aí 5 dias para sancionar. E o governador Rodrigo optou por não se manifestar. Falou, Caio, é um assunto polêmico, delicado, tô aqui assim... deixa para um novo governador. Eu falei, bom, lá vou eu atrás do Tarcísio para poder sancionar. E aí eu não tinha naquele momento nenhum contato com o Tarcísio. Eu apoiei o candidato Haddad na eleição, inclusive... E, enfim, não tinha nenhuma entrada. Tenho contato com o Kassab, que é secretário dele, e eu comecei a falar, falei, Kassab, que é secretário, acho que o governador tem uma oportunidade
de colocar São Paulo na vanguarda e tal. Ele me pediu algumas informações. Nesse período eu estava numa fase de mobilização. Certo. Consegui 50 mil assinaturas no abaixo-assinado que eu fiz. Consegui várias manifestações de entidades respeitadas como a OAB, entre outras, a favor da sanção do meu projeto e tal. E aí, era dia 26 de janeiro, tinha uma inauguração em Santos de um conjunto habitacional. E eu sabia que o governador ia. É a hora. Lá fui eu, né? Me arrumei e tal. Falei, bom, agora eu vou me apresentar para o governador. Aí não deu outra. Conjunto habitacional, aniversário de Santos. Falei, governador, prazer, Caio França. Aí ele falou, olha... Já vi. Gostaria de falar com você, deputado. Eu falei, pô, governador, estou à disposição. Quando? Aí ele falou, ó... Ele marcou na segunda-feira seguinte. Você pode ir lá? Eu falei, claro, governador. Palácio? No Palácio. Fala com fulano. E lá fui eu no Palácio para poder falar com ele. E aí fui recheado de documentos para poder debater com ele e tal. Vou levar meu abaixo-assinado e tal. Tem até essa foto aí nas redes depois. Eu entregando abaixo-assinado para ele, as notas de apoio e tal. E aí eu comecei a falar com ele naquele momento. E aí ele me confidenciou. Falou, deputado, eu quero sancionar o seu projeto de lei. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Dravet, tem 15 anos hoje. Estou falando isso porque ele também depois ele publicamente falou, né? Então não estou aqui fazendo uma coisa indelicada. Meu sobrinho usa capacete, porque quando convulsiona, o risco é muito bate a cabeça. Meus filhos passaram a saber lidar com a convulsão do primo. Então, uma situação que ele passou a usar cannabis medicinal e melhorou, evoluiu, diminuiu as convulsões. Eu não sabia o que falar, né? Eu falei, governador, que situação, dá um nó, né? Dá um nó. Poxa vida. Aí eu falei, porque eu também não podia falar que bom, porque obviamente que aquilo ali é uma dor para a família dele e para ele. Mas eu falei, governador, acho que Deus colocou o senhor aqui nesse momento, com essa situação peculiar, para poder colocar São Paulo e permitir que outras pessoas tenham acesso a esses medicamentos. Ele falou, eu sei que é caro, né, Caio, e tal. Pois aí foi o dia que ele tomou a decisão. E aí também vale uma referência aqui. Naquele mesmo momento ele ligou para a ministra Nízia, que eu acho que é uma informação importante para as pessoas que têm interesse no tema e tal, para esse ecossistema. Ligou para a ministra, porque claro que a gente aqui em São Paulo, de alguma forma, nós demos um passo à frente do SUS. Porque, como eu disse, o SUS ele é nacional e tem um órgão responsável pelos medicamentos entrarem ou não no SUS, que é o... Ai, meu Deus, aqui me fugiu. A Conitec, que é o órgão responsável no Ministério da Saúde para autorizar os medicamentos entrarem ou não. E ele falou, ministra, estou aqui com um deputado, com um projeto de lei e tal. A senhora... O que a senhora entende sobre o tema e tal? E aí a ministra falou, governador, sanciona o projeto, porque eu vou tratar do assunto aqui, é um tema que eu quero e tal. Vitória. Se eu aqui tô me arrepiando, imagina ele contando. Hoje vai acontecer. E aí foi quando o governador, no final, terminou a ligação, falou, deputado, eu vou sancionar isso. Eu vou vetar alguns artigos que tratam da regulamentação, porque eu quero que o meu time ajude na regulamentação e tal. Falei, governador, o senhor vai sancionar a inclusão dos medicamentos, distribuição pelo SUS? O senhor vai sancionar, não falamos aqui ainda, mas o senhor vai sancionar o artigo que trata da capacitação dos médicos também? Bacana. Isso eu vou. Eu falei, então, eu estou satisfeito. Ele falou, você quer fazer um evento amanhã? Eu falei, bom, se o senhor me permitir organizar um evento e tal. Foi aí que a gente fez um evento maravilhoso. E dia 1º de fevereiro, acho que foi esse dia, 1º de fevereiro, ele sancionou o PL 1180, que se transformou na Lei 17.618, que está em fase de regulamentação, né, e finaliza esse mês agora de maio. É nessa fase que nós estamos. Essa foi a história aí toda. E você, a gente sempre fala aqui, né? A gente fala da qualidade de vida. Mas uma família... Você matou quando você falou que os filhos deles já sabem... Como uma família tem uma criança dessa forma, com esse nível de atenção e uma dificuldade no dia a dia, todo mundo amadurece. A qualidade de vida, quando você consegue reduzir, aumentar o espaço, reduzir você melhora a vida da mãe, da avó, da tia, dos certeza. Filhos. Você não é só daquele paciente. É uma coisa que melhora todo mundo. Um transtorno de ansiedade. Eu sou paciente, eu tenho ansiedade. Então, muda o sono,
muda a produtividade, Completamente. muda tudo. Num caso desse, quando envolve criança, eu já fico, minha garganta já dá um nó. Com certeza. Olha, Então- você comentou da criança com 60 convulsões. Se você consegue reduzir isso de forma efetiva, ela renasceu. Não, com Ela certeza. volta a ter vida. Nesse Com caso, 60, você imagina, 60 convulsões diárias. Nós temos 24 horas. não, sabe o que? Dormindo 8. Vou relatar aqui então, vou relatar porque a Neide me permite fazer isso, né? Porque virou A minha Neide. parceirona aí depois e tal. A Neide, numa audiência que nós fizemos, ela chegou a falar pra mim o seguinte, falou: Caio, eu durmo agarrada com o Vitor porque ele costuma convulsionar na madrugada. E a E aí? cada convulsão que ele tem, parece que ele vai desfalecer. E ela falou: se ele desfalecer, Eu vai quero ser estar nos meus com braços. ele. Ah, Aí eu não sabia o que falar pra Neide. Eu falei: meu Deus, Neide, que situação e tal. E ela me permite falar sobre isso, porque ela me acompanha hoje, aí virou minha parceiraça sobre... né, porque eu falo sempre do caso dela, que foi a inspiração para Claro, poder protocolar o projeto. Mas aí voltando só numa pergunta que a gente faz, que de uma forma serviu para poder avançar aqui em São Paulo, mas que fica novamente a pergunta. O governador também tinha alguém na família que precisa do precisou. medicamento. Não podemos viver dessa forma. A Exatamente. pessoa tem que ter o problema para poder conhecer. Não dá. Sérgio, Ricardo, nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que é o 399, O do cultivo. que trata do cultivo. Que a gente pode depois até avançar Vamos, a um gente pouco pode aqui avançar. e tal, porque eu protocolei um projeto mais ou menos nesse sentido aqui em São Paulo. Só que a informação que eu tenho é que o presidente da casa da Câmara Federal já disse: na minha gestão não passa nada que Do trate tema. a respeito da cannabis, seja medicina. Bom, uso adulto então, obviamente, Né? nem começa a discutir. E é nessa fase que nós estamos no Congresso. Passou na comissão especial, inclusive por um voto. Já foi Raspando. na raspa do tacho que passou, inclusive com muito orgulho, o relator foi o Luciano Dutti, que é médico e é do meu partido lá do Paraná, deputado federal. A comissão era presidida pelo Paulo Teixeira, que também é meu amigo, que hoje é ministro. Então, mas assim, eu sinto que, infelizmente mesmo, no Congresso, nós vamos ter muita dificuldade nesses primeiros 2 anos, que é no período aí da atual mesa diretora, de conseguir avançar com o tema. Portanto, é mais do que necessário que as assembleias legislativas ocupem um protagonismo nesse momento. É claro que a gente não tem a mesma prerrogativa legislativa e competência do Congresso, mas a Você já inclusão consegue da tra- cannabis no SUS Você já é uma consegue. demonstração de que há um caminho. E não deixa de ser, Renato, uma chance também da gente pressionar. Claro. Porque Sim, quando a gente tudo consegue aqui, movimentando. exatamente. Veja, a repercussão que teve aqui em São Paulo da aprovação e depois da sanção foi gigantesca. Tanto que outros 24 estados protocolaram projetos idênticos ao nosso e estão em fase, alguns de tramitação, alguns já aprovaram. Isso é uma pressão. Vamos além. Sim, a Não necessidade é está só ali. pressão, e quem disse isso foi o senador Paulo Paim, que protocolou um projeto idêntico no Senado Federal e tem lá um projeto tramitando. Teve audiência pública no Senado Federal há 2 semanas atrás, pela Comissão de Direitos Humanos, tratando do tema. Então, não deixa de ser também uma forma de pressionar o Congresso para falar: olha, vocês não vão decidir, Tá, o os Brasil- estados vão ocupar esse O Brasil, espaço. o Brasil em pedaços está Exatamente. fazendo isso. Quando é que vai ter Exatamente. alguém para... Mas uma coisa é necessária. Alguém tem que dar o start. Pois é. Sim. E você foi a pessoa precursora de tudo isso. Fico feliz Então as disso. pessoas, com certeza, devem agradecer muito o seu trabalho, porque é uma coisa, sem dúvida, Fico fenomenal, feliz né? de poder avançar. É Quem porque, vive- como você mesmo falou, existe todo um estigma em cima disso. E você foi contra tudo, foi contra todos, meu. Foi sensacional. Obrigado. E aí também fazendo um relato de parlamento, né? Porque, veja, tem um projeto, não sei de qual deputado que é, inclusive o próprio 399, que é um projeto bem redigido e tal. Eu li. Só que... Mas eu tenho minhas... então, só que... no legislativo, meu sentimento... Eu tô
Eu tô no 3º mandato de deputado, fui vereador já também na minha cidade. Eu vi então, lá, já foi vereador, já tem uma bagagemzinha boa aí. Eu sou novo assim. Tô com essa cara de garoto, mas foi o mais novo. Fui o mais novo deputado já e tal. Mas o que eu percebo assim, como esse assunto é um assunto que envolve um ecossistema muito muito engajado, com muitas pessoas com muita história nessa luta, e quem sou eu na minha insignificância para debater com alguém que tem formação na área da medicina, já está há mais de 15 anos fazendo prescrição e tal. Mas o que eu penso? No legislativo, o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, quando você quer tudo... Botou tudo no balaio, não vai ter nada. O balaio não anda. Então, meu amigo, assim, a gente tem que ganhar a opinião pública para poder avançar no tema da cannabis. E para ganhar a opinião pública, e especialmente, óbvio, estou falando aqui da cannabis medicinal, e para ganhar a opinião pública, nós precisamos ter um começo. Infelizmente, a gente percebeu aqui, pelos meus exemplos que eu dei, que quando tem alguém próximo, passa a usar e tem isso como melhora significativa, a pessoa passa a ser um defensor. Pode não ser um entusiasta, mas quando chega o assunto, ele fala, puta merda, meu sobrinho tá usando. É fato. E tal, eu conheci alguém na minha família, tem um rapaz que trabalha na minha, no lugar junto comigo que tá usando, que vai me dar depoimento. Então, meus amigos, assim, eu defendo a produção nacional. Eu entendo que o Brasil, obviamente, que deveria fazer a sua própria produção. Mas eu sei que isso é um passo de cada vez. Exato. Que nós vamos dar também, Exato. nós vamos dar. Exato. Eu não tenho dúvida, esse é um assunto que só vai progredir, que só vai avançar. Sim. Ninguém vai conseguir retroceder. Porque não tem lei no mundo que impeça uma mãe ou um pai de entregar um medicamento para o seu filho que faça ele parar de convulsionar. E se não tiver lei, a pessoa vai transgredir a lei. Porque ela vai atrás do o amor medicamento. está na frente aí. O amor está à frente de tudo. Então, isso vai avançar. Só que nós precisamos começar. E, de alguma forma, a inclusão da cannabis no SUS é um começo importante para convencer a opinião pública e para ganhar mais espaço, assim como nós estamos ganhando. A PL, todo mundo que ouve falar, quem ouve falar, a PL do cultivo, imagina que é cultivo familiar. Só que nós temos um passo anterior. Como é que eu vou liberar para a pessoa cultivar de forma familiar se eu não pesquisei, se eu não estudei a fundo? Na minha zona 4 aqui de temperatura, umidade, que sabe que quando você começa a estudar um pouquinho, você vê que tudo muda. Mudou a irrigação, mudou a quantidade de sol, é um outro medicamento. Pois é. Então, tem que ser um negócio realmente até porque, capacitado. Reforçando o que você falou, algo que me preocupa, e claro que preocupa todo o ecossistema e os movimentos, é o seguinte, a qualidade no óleo é essencial para a gente poder ganhar campo. Porque, infelizmente, também a gente acaba tendo óleos de não tão boa qualidade e que acaba não tendo o efeito necessário naquela pessoa. E aí uma preocupação, porque a pessoa fala, não, mas em mim não deu nada. Quem responde por isso? E às vezes não é o medicamento em si, é infelizmente a qualidade do produto que acabou não sendo boa para aquela pessoa. Enfim, então, eu não tenho dúvida que nós vamos evoluir, nós vamos avançar. Eu, depois de conseguir essa evolução, a minha nova ideia aí, vamos dizer, o novo PL é o PL... Ai, meu Deus, eu não sei se... acho que é 564, depois o Leonardo me ajuda a numeração dele. Mas, de qualquer forma, o principal objetivo dele, qual que é aqui? Eu protocolei, no mês passado, um projeto de lei que permite que as universidades públicas de São Paulo e os institutos vinculados, vamos falar aqui quais são eles, né? Universidades públicas, USP, Unicamp e Unesp, institutos vinculados, Butantan, Fiocruz e Adolfo Lutz, que eles possam fazer a produção desse medicamento, plantio e produção. Então, é uma percepção minha e também, claro, aí, competência legislativa, que eu tenho limitações, eu não posso legislar sobre o plantio individual, né? Não, o autocultivo, exatamente. Porque essa é uma legislação do Congresso Nacional. Mas o meu entendimento, e até o Supremo Tribunal Federal já disse isso, autorizando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a fazer o plantio e a produção, que a gente tem capacidade de, pelo poder público estadual, fazer essa produção. Então, é o novo passo que eu pretendo dar aqui em São Paulo e vai ser a minha luta para esse novo mandato. Espero que, quem sabe, aí, ainda esse ano, a gente encurte mais esse tempo que levou o PL 1180 na tramitação. Espero que esse novo a gente consiga
com mais rapidez, poder avançar com ele. Eu estou bem esperançoso que a gente consiga fazer isso. Claro que tem resistências ainda, claro que é mais um passo importante, mas eu estou hoje muito mais seguro do que eu estou fazendo e com muito mais informações a respeito do tema e com certeza vou ter argumentos suficientes para poder mostrar para os colegas que a gente precisa garantir... Que é viável. Exatamente. Você consegue trazer acesso de qualidade de vida e saúde no SUS. E qualidade no produto, né? Porque nós estamos falando aqui de Butantan. Exato, falando aqui Fiocruz. Fiocruz. Exato. Que recentemente, não sei se vocês acompanharam a nota técnica Postou, que sim. emitiram. Autorizando não, né? Mas impulsionando, incentivando a ampliação das patologias e também a distribuição pelo SUS dos medicamentos à base da cannabis. Então, tem conexão aí do que a gente está falando. Porque fica tudo amarrado. A gente fala ampliação da patologia porque eu converso muito aqui, né? Tenho oportunidade de conversar com muitos pesquisadores. Claro. E aí o assunto rende. E eu sempre fico falando, gente, eu escuto tanto que não tem pesquisa. Não tem pesquisa. E da mesma forma eu vejo tanta pesquisa. Falei, o que acontece? Ela falou, o problema é que realmente você, quando faz uma pesquisa, o teu protocolo de pesquisa, ele é amarrado na qualidade. O que você avaliou? Avaliei uma planta com teor tal. Se aquela planta não tem esse teor nessa... É outra... Não serve aquela pesquisa. Não serve para aquela... Então, é uma coisa que você precisa realmente ter muito aprofundado. Evidência. E nós temos substâncias que que são proscritas. Então, assim, a gente fala muito de cannabis, mas estamos falando de canabidiol. Sim. Estamos falando do THC. Então, a gente precisa trabalhar aqui, o canabidiol, garantir pureza para que ele tenha reprodutividade e eu possa fazer um estudo. Sim. E evoluir. No Brasil, eu penso que essa é um outro passo, né? Alguns outros passos que eu imagino que num curto espaço de tempo a gente deva evoluir. Primeiro, nas faculdades de medicina, ter o tema do sistema endocannabinoide. Além disso, né, exatamente, autorização de que pesquisas robustas, mas que não demorem 10, 20 anos para produzir efeitos. Porque o que eu falei acho que foi para o diretor da Anvisa, eu falei, mas vem cá, claro que eu respeito toda a história de vocês, mas durante esses 20 anos, vocês não se incomodam, não se sentem constrangidos de ter pessoas que estão convulsionando, idosos que estão padecendo com Parkinson, por exemplo, Alzheimer, e enquanto tem uma pesquisa que tem que demorar 20 anos... esse cidadão já morreu, teve uma qualidade de vida péssima no final de vida, e a gente poderia ter melhorado a qualidade de vida dele e da família dele, e a gente está aqui fazendo essa pesquisa que demora 10, 20 anos no Brasil. Sim, sendo que nós temos outros países... Não podemos aproveitar Israel? Israel, Estados Unidos, Canadá... Posso aproveitar alguma coisa? Porque, assim, tudo bem, você tem o seu próprio legislação, ok, mas ela não pode ser, de forma exagerada, aparecer que não tem fim. Porque se toda pesquisa tem que demorar 20 anos para ver os seus efeitos, veja, 20 anos é um tema que alguém, com respeito, mas sei lá, com 70 anos, até já 90 anos, esse cidadão já está numa condição de vida... Nós passamos por um momento difícil onde se tornou necessário pesquisas robustas e recentes serem aprovadas. Pois é. Não é verdade? E veja, nada melhor do que a prática. O Parkinson já tem uma demonstração de inúmeros pacientes que fazem o uso e que têm uma qualidade de vida muito melhor, que tem melhorado muito, ou pelo menos não permitido que a doença evolua. Porque o Parkinson ele é perceptível, né? Você percebe quantos e quantos amigos nossos, porque eu sei que aqui quem assiste são pessoas interessadas no tema, que a gente não conhece, que já está fazendo uso, só que aí é isso. Normalmente é alguém que tem condição financeira para poder fazer. Então, assim, nós precisamos democratizar o acesso, desburocratizar o acesso, e isso é só, na minha opinião, o poder público que é responsável. Então, Anvisa, na minha percepção, tem sido parceira nesse movimento. Sim. O Judiciário tem sido parceiro nesse movimento. Infelizmente, fazendo uma autocrítica, o Congresso Nacional, de alguma forma, está falhando ao não legislar sobre esse tema. Porque o que eu mais me incomodo do processo legislativo é a não análise.
Eu não tenho problema que um projeto meu seja rejeitado. O cara analisou e não concordou. Ponto. Tudo bem. Pô, ok, vamos ver. Onde você não concordou? Exatamente. E fora isso, não concordou, você que colha os dividendos da tua não aprovação. Que você possa ser cobrado pela tua não aprovação. Agora, a obstrução... Engambelar, a obstrução é um sistema muito doloroso. Porque o cidadão não se compromete, ele não vai dizer que é contra... E ele fala, não, mas isso nem chegou até lá. É claro, porque você não permitiu que chegasse até o momento de votação. Dele. Exato, é omissão e é isso. É a procrastinação, é você jogar para frente e empurrar com a barriga. Assim, então, tudo bem, passou pelas comissões, acho que é legítimo e é o fluxo. Processo, é o fluxo. Ok. Agora, você pede vistas e depois não faz de nada. 60 dias, você não muda uma vírgula, você não devolveu ainda o projeto para ele poder seguir avançando, não tem sentido, né? Então, acho que são alguns entraves que o legislativo ainda permite que eu sou absolutamente, assim, eu contesto, sabe? Eu acho que não dá para ser assim. Você pode pedir vista, mas você tem 2 dias para entregar de volta, no máximo uma semana para entregar. Você estuda o projeto, tem alguma mudança que você queira fazer, você entrega de volta. Agora, não é... Usar o prazo legal inteiro. Exatamente. Não é justo, né? Que você possa ficar de eterno aí com o projeto mesmo. em mãos e tal. E é isso. Aí, tirar uma dúvida. Aí, nesse caso, fizemos lá o projeto, virou uma lei. E aí, hoje, como é que ele fica? Porque a gente sabe que estamos falando de medicamentos que têm um custo. Então, precisa de uma verba, precisa de uma secretaria estar preparada. Como é que é esse caminho? Como é que a engrenagem encaixa agora? Bom, importante falar. Como eu disse, o governador sancionou o projeto, mas ele vetou uma parte dele. A parte que ele vetou é a parte que tratava da regulamentação. Porque por que eu fiz um projeto bem amarradinho? Porque eu sabia que eu poderia ter argumentos contrários, dizendo mas o Caio quer liberar para tudo e não dá ainda. Então eu fiz uma regulamentação que exigia que a cada 3 meses o paciente tinha que voltar para falar com o médico da rede pública para ver a evolução ou não daquela... Mas o governador vetou isso, portanto, o que a gente fez? Ele encaminhou para que a Secretaria Estadual de Saúde fosse coordenador desse processo de regulamentação e, na lei, são 90 dias para regulamentar. O que é regulamentar? É detalhar como é que se dará esse fornecimento. Quais pessoas poderão ter acesso a esse medicamento? Quem poderá prescrever esse medicamento? Onde a pessoa irá retirar esse medicamento? Nós já temos algumas respostas. O Estado tem organizado aqui em São Paulo uma farmácia de alto custo. E não é só uma, não. Toda a região administrativa tem uma farmácia de alto custo, que já é responsável, Renato, pela distribuição de medicamentos Oncobiotec, tão caros ou muito mais caros. Aquela linha, a gente falou, Oncobiotec, que fica... Então, assim, não venha me dizer que... que problema é custo. Vai quebrar o Estado. Mas os outros medicamentos não? Só a cannabis medicinal? Saquei. Só o canabidiol e o tetrahidrocannabinol que vai encarecer? Os outros não? Então, assim, esse argumento fica... Já foi. Vencido na medida em que você tem outros medicamentos muito mais caros do que esse. Mas o que é legal de dizer isso? A gente já tem uma política e uma logística do fornecimento desses medicamentos. Ou seja, não vai ser algo tão novo. Você não está inventando assim. roda. Não estou inventando a roda. Exato. Já tem um sistema que funciona. Onde é que mora, hoje, a principal discussão a respeito da regulamentação? Se vai ter restrição de patologias ou se vai ser amplo para que o médico possa ter a liberdade de prescrever um medicamento. Certo. São 32 entidades representadas no grupo de trabalho, dentre elas da Assembleia Legislativa, que eu sou quem represento a Assembleia nesse grupo de trabalho. Eu defendo a liberdade do médico para que ele possa fazer a prescrição e se responsabilizar por aquela prescrição que ele está fazendo. Óbvio que tem que ser um médico da rede pública, não dá para um médico do convênio particular prescrever e o outro chancelar. E o poder público bancar. Então, nós temos que ter médico na rede. Vamos ter que capacitar os médicos. Vamos ter que capacitar. E isso tem previsto também na nossa lei. Tem alguns médicos na própria rede que já fazem a prescrição, mas são poucos, claro. Mas onde mora o principal debate é nas patologias.
o que o secretário de Estado, que é responsável, coordenador pela Câmara, por esse grupo de trabalho, fez? Ele dividiu esse grupo de trabalho em 5 subgrupos temáticos da medicina. Para eu não errar aqui, depois, de repente, o Leonardo me ajuda a não errar aqui. Vamos puxar na memória. Oftalmologia, dor, psiquiatria, sim. Neurologia e pediatria, neuropediatria, e, se eu não me engano, não sei se é ginecologia. Deve ser, porque... Doroncologia, gastroenterologia, oftalmologia, psiquiatria e pediatria. Então, são esses 5 subgrupos que estão hoje funcionando e que tivemos reuniões mais frequentes nos últimos dias, para definir, dentre essas, quais patologias vão... Cada um vai indicar os seus eleitos. Cada um desses... não é uma pessoa só, tem um grupo aqui de pessoas. Né? Esses aqui vão indicar as suas necessidades. Saquei. E quem está aqui, né? USP, Unicamp, Unesp, Anvisa, Ministério Público, as sociedades especializadas na medicina. Então, sociedade especializada pediatria, sociedade especializada neurologia, e assim vai. Todos eles fazem parte desses grupos e estão finalizando sobre as patologias. Eu defendo a liberdade do médico de prescrever. Mas é claro que eu percebo também que há uma resistência. Tem o conselho. Você vai ter o conselho aí na... E eles se escoram muito no Conselho Federal de Medicina, que tem aí 3 patologias, salvo engano, síndromes raras, epilepsias e... Acho que são 2 síndromes, na verdade, né? Acho isso. Que é Lennox-Gastaut, Dravet e epilepsia, que o Conselho Federal de Medicina libera hoje. Eu quero crer que aqui em São Paulo nós vamos ser mais amplos do que isso. Porque senão não teria não faria muito sentido você abrir... a criação dos grupos, correto? Sim. Você vai abrir um grupo para depois dizer, não, vamos seguir o conselho... Não precisava disso, então, segue lá. Vamos dar agilidade para um processo tão lento. Então, a gente vai evoluir e eu tenho dado para e passo informações a respeito desse grupo de trabalho. Inclusive, hoje devo atualizar as pessoas que me acompanham pelas redes e tal, e que têm interesse no tema, a respeito da reunião que nós tivemos ontem, do grupo de pediatria, que é algo que me interessa muito, a respeito de, por exemplo, autistas e outras mais, a respeito do grupo de pediatria. Eu quero crer que nós vamos ampliar esse leque de patologias, porque acho que se o governador sancionou o projeto, é sinal existe interesse. de que ele tem interesse em Com poder certeza, colocar com São certeza. Paulo na vanguarda do assunto, fazendo uma distribuição que seja segura, equilibrada, mas que seja mais abrangente do que acontece no Conselho Federal de Medicina hoje. Então é aí que mora o principal problema, porque do restante, quem vai fornecer? As farmácias de alto custo. Quem vai poder prescrever? Os médicos da rede pública. Quem vai fornecer o medicamento? Olha, é uma licitação, assim como já ocorre com outros medicamentos. Os outros de alto custo. Então, vai usar o mesmo caminho. O Estado vai fazer o caminho que já é o caminho trivial para ele. Aqueles que estão autorizados a fornecer os medicamentos vão participar de uma licitação. Quem der o melhor preço com a qualidade do produto vai ser responsável por fazer essa distribuição e tal. Então, acho que isso é uma coisa que assim, já tem um caminho mais... um caminho que já foi percorrido por outros medicamentos. Acho que as patologias é onde mora hoje o principal, vamos dizer, debate. O debate hoje está aí. A capacitação, né, da rede. A fase de capacitação também, quem vai capacitar, porque é importante que seja alguém que já tenha comprovado experiência no tema, já tenha isso pronto, né? Porque também... começar do zero, agora um curso. E tal. A gente tem cursos aí diversos que estão aprovados pelo MEC, que são chancelados por todos os órgãos competentes. Tem, inclusive, alguns que fazem online isso, o que facilitaria muito para a rede toda ter acesso, né, num formato mais dinâmico. A gente está falando de São Paulo. São Paulo, você tem até... claro, existe diferença. Agora, quando a gente fala de Brasil... não tem o online é imprescindível. Não, você pode fazer o que eu falei para o secretário, na última reunião eu falei, secretário, claro que você pode ter, de repente, uma ou outra presencial, até para, de repente, você dar uma dinâmica, de pegar alguém... sei lá, nós temos médicos super renomados
Brasil afora, no Brasil e fora dele, que são referências para trazer uma aula inaugural. Assim, vira uma mentoria, né? Para você criar um vídeo, você mas o tocou restante, aqui. você tem condição de fazer isso de forma online, então, para facilitar e agilizar. Assim, há uma ansiedade na sociedade civil para que esse projeto se materialize. Sim. E eu sou a mesma insistência que eu tive para poder aprovar o projeto, Tô com esse agora. eu estou tendo para poder finalizar essa regulamentação agora. Com certeza. Então é isso, é nessa fase que a gente está, mas nas últimas 3 semanas deu uma avançada também pela pressão que a gente está exercendo. Eu falei, prazo é prazo. Eu sou um cumpridor de prazo. O nosso prazo é 30 de maio para apresentar a regulamentação. Tá batendo na porta aí, secretário. Preciso que você possa me ajudar. E aí, eles estão avançando. Coisas que eles também não enxergam, que é uma coisa muito importante. Paciente controlado é paciente fora do sistema de saúde. Paciente fora do sistema de saúde é economia para o sistema de saúde. Além de tudo, tem isso. E vamos lá. Vocês que estão há mais tempo do que eu, podem falar. Será que já colocaram na conta também quantos medicamentos deixarão de ser comprados? Né? Mais ou menos isso que o senhor colocou aqui. A partir do momento que você utiliza a cannabis medicinal, quantos e quantos medicamentos que estão sendo fornecidos, comprados pelo SUS e eventualmente poderão não ser mais utilizados a partir do uso da cannabis medicinal? Não estamos falando de reação adversa, não estamos falando nada disso. Estamos falando o cara já tomava esse. E vem vai cá, esse. E é um medicamento que não tem contraindicação, no caso do CBD. Mas vicia, eu vou ficar... Não tem isso. Portanto, assim, com todo respeito, é falta de informação, para não dizer outra coisa. Então, enfim, por isso que é importante que a gente também tenha esses canais aqui de comunicação para poder esclarecer. Eu não sou médico, deixo muito claro, também não tenho capacidade de discutir o sistema aí do canabinoide com quem estudou, se formou e tal. O que eu quero como representante de uma parcela da população é poder democratizar o acesso. Não acho justo que só famílias que podem pagar caro por um medicamento possam tratar os seus filhos que convulsionam com esses medicamentos. Não é justo que uma família de baixa renda, que ganha um salário mínimo, que nós aprovamos ontem aqui no estado de São Paulo, de R$ 1.550. Incluir os cuidadores de idosos. Incluir os cuidadores de idosos e tal. Que a gente não vai poder permitir que essas famílias utilizem desses medicamentos. Né? Não podemos deixar esse medicamento só por uma elite que a gente fala, existe, né? A acessibilidade democratização tem que ser um pilar. Tem que ser um pilar, porque assim, o mal atinge a todos. A gente às vezes escuta como é que o autismo hoje, como é que aumentou a frequência, a estatística de nascimentos, a gente fica chocado, é 1,37, então você fica, é uma realidade, uma patologia que está perto. De muitas famílias. Que está muito quando perto. Você usa isso, você tem um controle. Essa criança vai poder frequentar sistema de ensino normal, ela vai poder conviver normalmente, ao passo que se ela não tem controle, o gasto que vai ser gerado, e aí falamos das pessoas de baixa renda, é para o Estado. Vai cair no Estado. Com certeza. E uma internação é muito mais cara do que um acompanhamento médico com um medicamento como esse, enfim. E assim, aí voltar para a área da medicina, também não sou médico, deixando bem claro para não ter que responder um processo. Com certeza, não. Mas o que me fascina na medicina com o canabinoide é a mudança do estilo da consulta também. Porque não é uma consulta de 15 minutos que você consegue tratar um paciente com CBD. Porque você tem que entender tudo da vida dele. Dinâmica como ele toda, come, né? como ele dorme, como é o estresse. A gente até brinca, como é que são as fezes, como é que está a urina, qual é a frequência, acorda de noite. Se você não souber tudo isso, o óleo não faz milagre. Então, força a fazer aquele médico presente. A pessoa, você tem que realmente, tem que voltar lá em 3 meses, ou mês a mês, durante 3 meses, durante 6 meses, até acertar a dose. Porque se não acerta a dose, o CBD não serviu para nada. Para nada. Mas você fez tudo o que tinha que fazer? Ou tomou o CBD e ficou sem dormir? Tomou o CBD e encheu a cara de álcool e ficou acordado? Então não pode. Até porque não existe conscientização, nenhum medicamento que é assim, para tudo e que vai solucionar. Né? A gente fala o bombril, né? Não é um bombril de 1001. Uma expectativa nas pessoas. Agora, que ele pode ajudar e auxiliar muito em muitas patologias, não resta nenhuma dúvida. E outra coisa, aproveitando aqui o canal de vocês para poder também florear e talvez detalhar um pouco mais, né? Para as pessoas não criarem expectativa, porque algumas já me falam,
Caio, fui no postinho do lado da minha Não casa, tinha. aí não tinha cannabis medicinal. E nem vai ter. Nem vai ter. Não pode. Não vai ter. É um medicamento de alto custo, é um medicamento que exige acompanhamento médico, que exige prescrição médica, portanto, não estará, pelo menos nesse momento, no postinho de saúde. Aqui em São Paulo, nesse primeiro momento, estará na farmácia de alto custo, com acompanhamento médico, com prescrição médica, para poder garantir que, como a gente falou aqui, segurança no tratamento, qualidade no tratamento, para a gente também não vender uma falsa ilusão às pessoas. Perfeito. E assim, o número de médicos que vão ser capacitados também não dá para você... Não é da noite para o dia. Outra coisa, o médico, além da capacitação com relação à cannabis medicinal, ele tem que ter a capacitação de saber mostrar, ensinar a pessoa até o processo para poder conseguir isso daí. É uma novidade para eles também, vira a chave. Eu sou procurado às vezes, especialmente pelas redes, né? Que meu médico não está prescrevendo, Caio, fala aqui com ele. Eu falei, meu amigo, eu não tenho capacidade de debater com o médico se precisa ou não. Ele é a autoridade que poderá prescrever ou não. E se ele está dizendo que não também, enfim... É direito dele. É direito dele. Tem o direito de prescrever ou de não prescrever. O que ele tem que ter, o que a gente quer, é que ele tenha informação. O que ele tem que ter é informação. Se ele vai prescrever ou não, aí é uma liberdade do médico. Eu sou advogado, eu não gosto de ter alguém aqui do meu lado, sei lá, se eu estou redigindo uma peça, de falando, não, o caminho é esse, não, o caminho aí não, é por aí aquele. não, por aí não. Pera lá, eu também me preparei. O que eu preciso ter é informação a respeito do assunto, assim como os médicos precisam. E o médico, ele é responsável. Quando ele faz isso, ele é responsável pela qualidade do produto que ele está prescrevendo, pelo tratamento, pela vida daquela pessoa. Então, ele tem que estar muito capacitado e estar seguro do que está fazendo. Não é ligar, meu colega falou que isso aí é duas gotas. Não. Renato, e mais do que não tudo, dá. Né? Para o médico, o CRM está para o médico, assim como o AB está para os advogados. Então, assim, mais do que tudo, aquela carteira carteirinha. Não, carteirinha não. É carteira. Né? Foi muito sangue e suor foi ali. Muita luta para poder conseguir. Ela tem um valor gigante. Então, ele também está colocando a dele aqui, vamos dizer, na reta, para poder saber se o que ele está prescrevendo tem sentido realmente. Então, enfim, é isso. Defendo a liberdade do médico. Óbvio. E defendo também que o médico tenha a instrução para poder prescrever ou não esse medicamento. E assim a gente dá segurança para ele. Ele é um indivíduo brasileiro, ele também merece segurança, merece tranquilidade. Então, olha, eu queria agradecer, chegamos no nosso... O Miguel já liberou lá nossa plaquinha. E o que você fala, olha, isso aqui está aberto para você. A gente acompanha as suas lives, e até eu comentei hoje, ele entrou, aí você entra, fala lá, pum, saiu. Boa. Então, às vezes faz uma live ali naquele momento de alguma coisa... O canal está aberto. Muito obrigado. Se você tiver algo, esse novo projeto, se você quiser vir conversar com a gente... Deixa eu aproveitar então aqui para fazer mais uma divulgação aqui. Isso. Agora em maio eu faço o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal e ao Cânhamo Industrial. Dia 31 de maio, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir das 10 horas. Vai ser um lançamento e que vai ter, claro, um cronograma de ações da Frente Parlamentar, que tem interesse de melhorar a legislação, divulgar a regulamentação, fomentar projetos sem fins lucrativos da cannabis medicinal. Então, fica aqui o convite também para o Cannabicast, para vocês, para quem acompanha a gente aqui, dia 31 de maio, na Assembleia Legislativa de São Paulo, estaremos lançando a Frente Parlamentar, que inclusive terá emendas parlamentares minhas, mas de outros parlamentares que quiserem ajudar também a fomentar projetos, seja de qualidade no óleo, seja de laboratórios que possam fazer a aferição de análise para as associações canábicas, seja para poder avançar na contratação de mais médicos, na capacitação de médicos, seja nas pesquisas para descoberta de novas patologias. Nós vamos estar fomentando aí todos os anos com recursos do nosso mandato também. 31/5, já temos aí às 10 da manhã, um lançamento para a gente... Na Assembleia Legislativa. Estão mais do que convidados. Perfeito. Muito obrigado. Que é isso. Foi um prazer. Prazer é meu. Acompanhava. A sua presença. Muito obrigado. Pessoal, tivemos aqui esse bate-papo maravilhoso que trouxe muita informação interessante para a gente entender como é que a mágica ocorreu. E vimos que não foi um toque de mágica. Então,
Acompanhem a gente, sigam a nossa mídia, lá o nosso Instagram. Vão estar os cortes que o Megalão faz com muito carinho e ficam especiais. O programa completo fica no YouTube. Sigam o trabalho do Caio. É importantíssimo a gente estar lá. Ele sempre falou, o movimento da população é fundamental. O que é fundamental. Então, participem, sigam, cliquem lá para receber aquele alerta, o sininho, quando vai entrar. E quando ele entra ao vivo, vai estar lá também, lá na frente. Cobra lá, pode cobrar, também faz parte. Cobra lá. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus.